Henri Bugalho. Muito bem, pessoal. Henri Bugalho veio defender o Jones. Vamos lá, Jones Manuel contra Haddad. Falácia de apelo à autoridade. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a pergunta que o Jones Manuel fez ao Haddad no podcast Três Irmãos. E teve um seguidor que deixou uma pergunta bem interessante aqui, inclusive, entre aspas, denunciando uma suposta falácia lógica que eu teria utilizado de apelo à autoridade. Então eu quero ler para vocês aqui o comentário desse seguidor, mas também pensarmos algumas coisas sobre a atuação da esquerda radical nesse debate aí com o PT, né, e como eles têm, na visão de algumas pessoas, contribuído para a ascensão dos fascistas no Brasil. Então, para começar, eu vou ler o comentário desse seguidor, mas antes disso um recado, porque primeiro que eu estou a caminho de Portugal para uma conversa com vocês em Peniche, ao norte de Lisboa. Estaremos eu e Carolina Arcari lá. Portugal, também conhecido como Pernambuco em pé. No dia 4 de outubro, às 3h30 da tarde, no Museu... Aproveitar que o Henri tá fazendo o merchanzinho dele, vou fazer um merchanzinho meu aqui, ó. Eu e minha esposa, a gente tem um canal de vlogs, chama Gastando OVR. Pesquisa desse jeito aqui, tá tudo junto, Gastando OVR, que aí vocês acham. Que é um canal muito pequeno, senão não sai no mecanismo de busca do YouTube. Estamos rumos a 1000 inscritos aí, já levamos vocês em vários lugares legais aí, ó. Esse restaurante Brim aqui, ó, foi muito bom. Tá? Levamos você na feira de rua aqui, quando a gente faz a feira aqui de casa. Levamos você no Museu da Independência, na exposição sobre o Raul Seixas, na praia, nesse restaurante argentino. Aqui, ó, muito bom também, rotisseria argentina. No supermercado, ó. Beleza? A gente dá vários rolês aí, filme, leva pra vocês. Levamos vocês no motel, aqui, ó. Tá? No restaurante novo aqui de São Paulo. E aí eu ia pedir pra vocês seguirem a gente lá pra gente chegar a 1000 inscritos, tá bom? Desculpa aí o merchanzinho, mas vamos lá. Vai. Falácia, Jones, Haddad, treta. Nacional, Resistência e Liberdade. Então vamos falar sobre o livro Olga Descobre Democracia, que é um livro muito importante, um livro infantil, né? Ou seja, falar de democracia com crianças. E aí é um tema bastante atual e que é importante que as crianças também compreendam o que se trata esse sistema político no qual nós vivemos e que ajuda a redistribuir o poder, né? A diluir o poder para que não haja um regime autocrático e não haja um regime repressivo contra as pessoas. Mas, tirando isso, um segundo recado também é que hoje é meu aniversário, dia 2 de outubro é meu aniversário. Parabéns. Então, primeiro eu vou agradecer aos parabéns que vocês vão mandar aqui, que eu sei que vocês vão mandar, mas quem vai ter um presente hoje são vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para que vocês possam ir na Amazon e baixar. Então, e uma que é um texto é você arrasar nos debates, pessoas no debate com mais que web comunistas pudessem fazer essas críticas, que é desse seguidor. Ele havia dito inicialmente, né, que era importante que a esquerda radical fizesse críticas ao PT, que figuras como Jones Manuel e outros marxistas ou web comunistas pudessem fazer essas críticas. E eu concordo, em parte. Eu concordo que sim, é importante que as pessoas façam críticas ao PT, façam críticas ao governo, eleitores ou não do PT. Isso aqui é um modo que os governos, né, os políticos têm para regularem também as suas tomadas de decisão, né? Então, assim, que haja pessoas criticando, isso é fundamental, isso faz parte da democracia, inclusive. Nós, eleitores, nós, cidadãos, temos o direito, ou o dever até, de fazer esse trabalho, né, de fiscalizar, Ciclistas de cobrar dos mandou R$2. Obrigado, ciclista. O vídeo é chato, mas em determinado momento ele fala do trabalhismo. Então tá, vamos ver. O Henri Bugalho aí vai falar trabalhismo aí. Obrigado, ciclista. Vamos lá. Obrigado, Felipe D. Valeu pelo disco de bronze. Eu tô de cobrar dos outros políticos que cumpram suas promessas em grande parte, né? Então, eu entendo que os webcomunistas, ou sei lá, quem quer que seja, têm os mesmos direitos que o eleitor do PT de cobrar o do PT. Como eu falei, tem uma perspectiva aí, algumas pessoas que pensam que, ao fazer isso, eles estão sabotando um governo de esquerda e que estão abrindo brecha para o retorno de bolsonaristas ou da extrema-direita ao poder. Talvez aconteça isso, talvez seja uma consequência disso. E aí, nesse sentido, eu acho que tanto os webcomunistas, como até o CREP, né, que eu comentei aqui recentemente, que é um bom debatedor e que tem uma visão mais nuançada da realidade do que muitos influenciadores por aí, eu entendo que há uma limitação na compreensão deles ao atacar o PT. Bem, no caso dos webcomunistas, eu entendo que é uma tática política, né? Então, assim, isso já era feito, inclusive, com outros influenciadores progressistas. Como a esquerda radical ou a extrema esquerda, ela não tem capilaridade com setores de um centro político no Brasil, eles não chegam, o discurso deles não chega aos centristas ou à centro-direita. Eles têm um alcance mediano na esquerda moderada. Então é de onde eles vão puxar eleitores, caso sejam candidatos no futuro, é de onde eles vão puxar seguidores para os seus canais, para suas teses. Então, assim, quando o Jones Manuel ou os webcomunistas confrontam, atacam, ou às vezes até difamam, né, pessoas do centro-esquerda, o intuito deles é justamente de puxar esses seguidores para a esquerda radical, porque é o único grupo que vai migrar, em parte, para a visão deles. Eles não vão ter, como eu falei, nenhum apelo para a direita moderada ou para a direita extrema ou, sei lá, para a direita dura. Não tem apelo lá. Lá eles nem sequer são ouvidos. Então quem presta um pouco de atenção ao que eles dizem é a esquerda moderada. E essa esquerda tem esse potencial de migrar para lá. Então é uma estratégia aqui de parasitar seguidores, parasitar eleitores, parasitar a audiência da esquerda moderada. É o único grupo que presta atenção ou poderia prestar atenção no que eles têm para dizer. Então atacar o PT faz parte dessa estratégia. Já no caso do CREP,
eu entendo que ele faz parte de uma esquerda que defende, né, o trabalhismo, uma esquerda cirista, basicamente, né? Não sei se ainda hoje o CREP defenderia o Ciro Gomes, mas é uma esquerda cirista. E aí eles entram num outro obstáculo que eu já falei, inclusive, aqui em outras circunstâncias, quando o Ciro Gomes começou a também atacar o PT, que é do espaço pequeno de mobilidade que o cirismo ou o trabalhismo tem no Brasil. Porque se você olhar as estatísticas, né, em outros momentos eleitorais, você vai perceber que, pelo menos na questão do executivo, o PT sempre monopolizou ali em torno de 25%, 30% do eleitorado em diferentes eleições. Então, assim, é um perfil histórico do PT, eles têm essa base muito grande dentro da esquerda brasileira, ainda é um partido muito grande, ainda é um partido que tem muita influência, outros partidos viraram satélites do PT, como o PCdoB, então assim, tem pouca O próprio PDT também. margem de manobra para além disso, para quem for de esquerda. Ou você se alinha ao PT, ou você cria uma chapa, fora do PT, mas com alcance muito limitado. Quem fizer isso saberá que terá uma parcela ínfima do eleitorado de esquerda. Então, quando o Ciro Gomes começou a criticar o PT, eu mencionei na época qual era a estratégia dele, né? Ele queria pegar uma parte da esquerda que não é petista e talvez conseguir puxar alguns votos de uma direita moderada antipetista. E é claro que esse é um campo muito difícil de ser conquistado. Não sei por que um direitista votaria no Ciro Gomes, por exemplo. Então, a leitura do CREP me parece limitada porque ele desconsidera esse histórico brasileiro desde há muitas décadas. E também não dá para imaginar que vai mudar muito na próxima eleição. Então, assim, ao tentar criar essa alternativa à esquerda ao PT, o espaço é muito pequeno. Então, assim, me parece legítimo lutar por esse espaço. É claro que isso faz parte da democracia, é claro que isso faz parte do debate, inclusive dentro do sistema democrático, mas, é aquela coisa, né? É enfrentar moinhos de vento. Eles estão aqui tentando um espaço que é quase inexistente ou muito pequeno. Boa sorte. Faz parte do jogo? Faz parte. Boa sorte. Então vou ler para vocês aqui qual foi o comentário desse seguidor, me acusando de ter usado de uma falácia de pela autoridade. Então vamos ao comentário aqui. O comentário é do professor Batalha. Mas e aí, a análise dele ficou resumida nisso? É assim, gente, ó. Vou falar sobre isso. Tem dois grupos, assim, né? E o Ciro É legal também falar até sobre o Ciro, porque o Ciro já é um cara que tem mais histórico político, né? Tem uma carreira política mais longa. E é legal que ele já tentou essas duas frentes, né? Ele já tentou conciliar e trabalhar numa dinâmica meio que de disputar esse suposto eleitorado junto com o PT e depois se alinhar, né? Então, funcionar meio como puxadinho. Isso até ali 2010, né? E depois disso ele começou a falar assim, não, o PT faz parte do problema, né? O PT faz parte e é parte central do problema, né? O problema está estruturado dentro do Brasil e com algumas colunas, e uma dessa coluna é o problema do petismo, né? E também tem um outro grupo alguns outros grupos também de esquerda que já tentaram também trabalhar, ainda tentam trabalhar, por exemplo, o PSOL, o PSB, eles tentam trabalhar nessa lógica ou do pós-Lula, né? O PSOL ele meio que trabalha hoje na lógica do pós-Lula, ou nessa de vou tentar abocanhar aqui e adentrar tranquilamente nesse espaço petista com a benção do PT. E aí tem as coisas factuais, né? Quem teve melhores resultados em relação a isso? Hoje, quando você abre lá, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, quem tem mais chance de ser eleito? O Ciro Gomes com uma estratégia de colisão com o PT ou algum quadro do PSOL? Isso é muito simples, gente. Sabe, a gente pode jogar aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó, pesquisa presidencial 2026. Vou colocar setembro, né? A gente tá em outubro agora, mas dia 2. Tá aí, vamos pegar aqui uma aqui, ó. Na carta capital. De que dia que é isso? Tá aí, vamos lá. Ciro Gomes, 11%. Cenário 2, 13%. Cenário 3, 13%. Cenário 4, 14%. Qual que é o outro nome da esquerda que tem aqui? Que não seja petista. Oh, desculpa, não mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. Ciro Gomes, 11%, 13%, 13%. 13% no cenário 4. No cenário 5 não tem o teste, não tem ele. E nos outros cenários não tem ele. Qual é o outro candidato de esquerda que não seja PT aqui, né? Que tem alguma chance? Algum hoje candidato do PSOL tem essa intenção de voto? Com o Lula na jogada? Em algum cenário? Sabe?
Aí vai sempre se levantar aquele papo, né? Ah, Tamir, mas e a eleição de 2022, coisa e tal, que teve 3%? Cara, a eleição de 2022, eu sempre puxo essa tese, né? A eleição de 2022, ela é a exceção. Ela não é a regra. E eu explico por que é exceção. O Brasil teve 3 presidentes muito populares. Um tá ali, Getúlio Vargas, o outro é Bolsonaro e o outro é Lula. Né? Aí não tô falando na ordem não, tá? Mas esses são os 3 presidentes mais populares que o Brasil já teve. Na eleição de 2022, os 2 presidentes mais populares estavam no pleito. Lula e Bolsonaro. Um desses estavam sentado na cadeira. Estava com a máquina na mão. Qual é a possibilidade... Assim, isso é uma atipia, mas tão grande, que eu desafio qualquer pessoa, o Henri Bugalho é só mais um deles, eu desafio qualquer pessoa a procurar em qualquer lugar do planeta, em qualquer tempo histórico que teve eleições democráticas, a uma eleição semelhante a essa. Não tem, ela não é só uma atipia no Brasil, ela é uma atipia também no mundo, né? Tanto ela é atipia que agora na próxima eleição isso já não vai acontecer novamente. Então assim... A campanha do Ciro Gomes de 2022 pode ter tido erros? Pode. Agora, definitivamente, a opção de abrir fronte contra o petismo não é um erro, é um acerto. E isso está sendo demonstrado hoje aqui nessas pesquisas, onde o cara tá simplesmente não sai de casa para fazer política, o cara tá simplesmente, na casa dele parado de boa, e as pesquisas dão um cara com 2 dígitos. E quando tira, por exemplo, o Lula da jogada, e o pós-Lula ele vai existir, né? Pós-Lula ele tá perto de existir. Se não for 2006, vai ser em 2030. Esses votos do Lula, eles migram majoritariamente para o Ciro Gomes. Se ele vai ter capacidade, máquina política de sustentar esses golpes, ou esses votos, coisa do tipo, aí eu já não sei, entendeu? Aí eu já não sei. Inclusive, vou até pegar aqui a pesquisa do UOL, aqui, ó, que é bem legal essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho essa pesquisa aqui. Aqui, ó. Essa aqui também, agora bem... Acabou de acontecer. Aqui. Um cenário que pode acontecer, cara. Tá aí, ó. Lula, Eduardo Bolsonaro e Ciro Gomes empatado. Mesmo com o Lula, ele consegue ainda ter um núcleo duro, ou seja, provando que a estratégia de falar, se descolar do PT e realmente abrir fronte contra o PT, ela se mostrou acertada, né? Então, assim, é uma análise muito simples, assim, sabe? Daí ele tinha falado sobre a falácia. Eu falei assim, olha, a falácia pela autoridade não é exatamente uma falácia. E muitos grandes autores, né, incluindo Douglas Walton, que é um dos maiores estudiosos de falácias lógicas, não consideram a pela autoridade como uma falácia lógica. Pode ser um argumento fraco, mas não é um mau argumento, ainda mais se pensarmos no campo das ciências humanas, né? Desde sempre, as ciências humanas, elas recorrem à autoridade, né? Você vai citar Paulo Freire para justificar uma medida educacional, você vai citar Foucault para justificar um enfrentamento sei lá, as políticas carcerárias. Aí a Sara trouxe um ponto aí que eu acabei de trazer também, mas é interessante, que o Ciro Gomes, ele fala que não será candidato. Não será candidato. E mesmo assim ele consegue consolidar aí 2 dígitos em qualquer pesquisa. Com Bolsonaro, com Lula e Bolsonaro e tal. E quando tira essas pesquisas assim, tira o Bolsonaro, ele já dá esse tipo de salto. E tem algumas pesquisas que ainda tiram o Lula, que pode acontecer. Tira o Lula aí, o salto dele é tipo assim, liderança ou vice-liderança empatado. É isso assim, sabe? E tem uma outra questão também importante que eu ia falar, mas acabei esquecendo. Ou para pregar abolicionismo penal. Você vai citar Marx, né? Os marxistas, né? Marxistas, ou seja, pessoas que se referenciam ao Marx para justificar. Eu esqueci, é isso aqui que eu ia falar, né? Que é essa pesquisa maluca aqui, o 14% do Ciro é menor que 14% do Bolsonaro aqui, né? Na barra, né? A régua diferenciada da UOL. Enfim. Uma perspectiva sobre o mundo. Então, assim, nas ciências humanas, a pela autoridade é por definição. Assim, quem é de ciências humanas está acostumado com isso. Platônicos, neoplatônicos, aristotélicos, tomistas, sei lá, nietzschianos, assim por diante. Então, as pessoas o tempo todo operam com base num referencial teórico, geralmente de um autor único, né? Então, diz o seguinte aqui sobre falácia pela autoridade, o professor Batalha. Que eu falei assim, olha, se você quer saber o que eu falo sobre isso, leia meu livro. Ele disse, não só li, como gostei muito e uso sempre que possível. E justamente por ter lido, entendo que argumentos de autoridade não são em si falaciosos, mas entendo também que a maneira como você usou a pela autoridade em seu vídeo soa como falácia. O fato de Haddad ser formado em economia e ter mais tempo de vida é apenas, em tese, relevante, e não faz do Jones alguém menos qualificado ao debate.
A expertise e a idade também não são suficientes para blindar o ministro das críticas, sobretudo em relação às suas medidas inegavelmente antipopulares. Ele cita aqui as medidas, dele prossegue aqui. O Jones, de fato, se embananou na pergunta, foi prolixo, soou meio arrogante e pode ter tido a intenção de lacrar por cima do ministro, mas isso não invalida o conteúdo e a importância da pergunta. Ao meu ver, você tentou desqualificá-lo usando a falácia de autoridade e outros argumentos com alto valor subjetivo, como ele é um simulador de conhecimento. Isso aqui é uma frase do Jones, eu só tirei um sarro dele aqui, porque ele usa isso em relação a outras pessoas. Eu vou voltar a outra parte da pergunta no começo ali, mas é importante esclarecer, né? Porque o Jones é o tipo de pessoa que é um historiador, mas ele acha que entende mais de filosofia do que filósofos, do que formados em filosofia. Ele é um historiador, mas acha que entende mais de economia do que pessoas que são formadas em economia, do que mestres em economia como Haddad. Ele é um historiador, mas ele acha que... Agora o Jones, ele falou um bagulho ontem no vídeo lá e é verdade, cara. O jeito que as pessoas tratam o Jones, tipo, menosprezando o cara assim, é bem a mais, cara. Pode falar o que for, mas é bem a mais mesmo assim. A gente escuta, dá pra ver realmente assim que tem tipo um menosprezo em relação ao cara, tá ligado? Não é um menosprezo, tipo assim, no debate político, coisa do tipo. É um menosprezo que meio que ultrapassa isso, sabe? É uma parada que fica no ar, assim, que todo mundo sente. Mano, e de novo agora, assim, o Henry falando, de novo dá pra ver que tem um bagulho no ar, assim, rolando, tá ligado? Uma parada a mais rolando, assim, um menosprezo em relação à pessoa do Jones Manuel a mais. Quem fala que não sente isso, mano, começa a olhar com esses olhos, assim, que vocês vão ver que tem mesmo. Entende mais sociologia do que sociólogos, como Gessé Souza, por exemplo. Então, assim, ele é alguém que o tempo todo está respingando para fora da sua área de atuação, sua área de expertise, sua área de conhecimento, e tem essa presunção de saber muito mais do que os outros que estudam campos específicos e que ele, até onde eu entenda, tem pouca qualificação para isso. Então, essa aqui foi a piada, né? Ele é um simulador de conhecimento quando ele tenta atuar em áreas que ele não domina, e claramente não domina quando as pessoas vêm mostrar que, olha, isso aqui não faz o menor sentido dentro do que você está dizendo, né? Bem, prosseguindo. Sinceramente, acho sua crítica, seus argumentos e sua estratégia bem compreensíveis e comuns. Afinal de contas, somos animais racionais, mas também passionais subjetivos. A grande questão é que todo o seu discurso caminha na defesa de uma argumentação baseada na razão, o que parece não ter sido o forte desse vídeo. Tenho percebido que quando o assunto são webcomunistas, sua subjetividade fala mais alto e talvez você não consiga ouvir esse grito. Bem, aqui tem vários aspectos, vou mostrar pelo primeiro aqui, que tem a ver com o apelo à autoridade, né? No fim das contas não foi pela autoridade, eu só comparei, na verdade, duas experiências, né? Foi uma comparação, foi uma observação para o mundo real e uma comparação. Olha só, você tem aqui um sujeito que tem uma atuação acadêmica, tem uma militância virtual, tem uma militância que até pode ser no mundo real ali em algumas circunstâncias, mas ele não tem atuação política na política institucional nenhuma. É zero de experiência. Então, assim, é isso que eu estou falando, e no caso do Haddad, aqui eu me refiro ao modo como ele respondeu a pergunta do Jones. Nem sequer é sobre a pergunta, sobre a resposta dele em particular, porque nem sequer é um campo que eu atue também, né? Eu não trabalho com questão de privatização, não é uma coisa que eu pesquiso, então para mim, eu falar sobre isso aqui seria também fugir muito do escopo que eu me proponho. Mas eu estou falando sobre o modo como o Haddad lidou com a pergunta. Eu acho que aqui é o ponto que vale ser mencionado. O Haddad, ele foi muito estratégico no modo como ele respondeu ao Jones. E aqui demonstra essa expertise, inclusive, na disputa. É isso, né, Wayne? A pessoa tava lá fazendo uma pergunta pro ministro, né? Tava lá um cidadão brasileiro fazendo uma pergunta pro ministro, você simplesmente jogou tudo fora o conteúdo do que estava sendo discutido e começou a usar, velho, do histórico da pessoa pra poder tentar menosprezar uma pessoa. Basicamente é isso, mano. E aí, assim, esse nível, essa escolha mesmo, de você ignorar o que está sendo dito e partir para o menosprezo da pessoa, ela diz muito mais sobre você do que sobre o Jones Manuel. Do fundo do coração, assim. Diz muito mais sobre você do que o Jones Manuel. Porque, mano, a pergunta que ele tava fazendo lá ao Haddad, independente se você gosta ou não do Jones, ela é uma pergunta pertinente para um brasileiro. Ainda mais para um pernambucano, ela é muito pertinente. E aí você escolhe, ignora aí simplesmente, mano, e vai pra menosprezar a imagem, ou conhecimento, ou saber do Jones. É isso, e é aquele negócio, né? Isso tá dizendo muito mais sobre você do que sobre ele. Política do Haddad. É alguém que tem uma trajetória gigantesca como, figura pública, como figura política, então ele está bastante, calejado para lidar com figuras como o Jones. É isso aqui que eu estou falando. É uma comparação de estratégias, né? É uma comparação de experiência. Do mesmo modo que a gente não pode comparar a experiência de alguém que só voa em Flight Simulator, só sabe jogar no computador, joguinho de avião, e um piloto profissional com milhares de horas de experiência de voo, de tempo de voo. Não dá para comparar, são coisas distintas, né? Essa é a comparação. Aqui não é pela autoridade, não. Aqui não é para tentar justificar. Analogias, nossa senhora, ridículas, né, velho? Que analogia ridícula, cara. A resposta que o Haddad deu. Que analogia totalmente imbecil, né, velho? Meu Deus do céu, cara. Que analogias mais imbecis que eu já vi. Olha que eu já vi analogias bem imbecis, cara. Olha que eu já sentei pra debater com o engenheiro Léo, cara. Não, é sério. Que analogia
estúpida, velho. O modo como o Haddad respondeu e o modo como ele atua no jogo político. É isso. Aí sobre a questão de invalidar a pergunta do Jones, acho que não invalida a pergunta do Jones, acho que nem entrei nesse mérito, não falei sobre isso. Sobre esse modelo de conhecimento eu já respondi. E aí é quando se trata de passional em relação aos webcomunistas. Aqui pode ser que seja passional sim, porque eu sofro ataques deles há pelo menos uns 6, 7 anos. Então assim, para mim é passional sim, porque eu entendo que muitos deles operam de maneira bastante desleal e desonesta nessa disputa eleitoral, ou nessa disputa política, ou nessa Meu Deus, começou o chororô agora. disputa por visibilidade. Então para mim, eu tenho pouco respeito por eles e pouca tolerância ao que eles fazem. Então assim, eu acho que é um jogo traiçoeiro e eu não concordo com isso. Então para mim, de fato, acaba sendo passional porque eu vejo isso acontecendo e muitas pessoas têm observado isso agora, né? Então, assim, nesse ataque ao PT, por exemplo, muita gente está apontado como é desleal o ataque, como é desonesto, como está, contaminando o jogo, contaminando. E aí que entra em algo que não tem a ver com lógica, não tem a ver com construções lógicas, argumentativas, tem a ver com retórica aqui. E aí é quando você entende, né, que esses 3 elementos históricos, né, que são expostos por Aristóteles, se tornaram canônicos na retórica, que é o patos, Obrigado, Charleston. Haddad, mestre em economia. KKKKKK. Beleza. o logos e o ethos, que seria a paixão, né? O modo como você articula as ideias, o modo como você, seduz as pessoas através da sua articulação e da emoção que você transmite, como você também alimenta a emoção da sua plateia. O logos, que é aquilo que você diz, que seria a parte lógica, né? Que seria a parte racional, como você estrutura a escolha de argumentos que você utiliza, como você amarra as ideias através de um argumento robusto. E por fim, o ethos, que é a credibilidade da pessoa, né? A autoridade que o indivíduo tem para poder falar sobre aquilo, que é basicamente aquilo ali, né? Sabe quem está falando? Que é aquela coisa, né? Se você tem alguém com uma experiência política, como Lula, por exemplo, essa experiência política traz uma carga de autoridade para ele. 2026 tá chegando, já entendemos tudo já. 2026 tá chegando, né? Cachês milionários para defender a democracia. Não sei se é milionários, né? Dinheiro considerável para fazer vídeos defendendo a democracia. Já estamos entendendo tudo já. Já começou, né, velho? Tá em outubro de 25, né? Janeirão já tá virando, eleição vem aí, já tá começando, né? Todo mundo tá voltando, tá saindo da casinha, né? Pra vir combater fascismo de novo, né? Já sabe como é que é. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, cara. Porque 2026 vai ser duro novamente, né, gente? Caperuto Dureza. mandou R$2. Patrocínio do ICL tá forte, hein? Tá forte, Caperuto. Tá forte. E aí, meu bem? Como é que foi seu dia hoje? Mais ou menos.